Ele contraiu a AIDS nos anos 80 e teve sua vida destruída pela doença. Extremamente magro e dependente de cadeira de rodas, sofreu até os últimos dias de vida. O que realmente aconteceu com esse cantor? Hoje você verá toda a verdade por trás de sua vida e morte. Agenor de Miranda Araújo Neto, que se tornaria conhecido em todo o país como Cazuza, nasceu no dia 4 de abril de 1958. Veio de uma família que respirava cultura e música. Então, crescer nesse ambiente repleto de liberdade criativa influenciou diretamente seu caminho profissional. Seu pai, o produtor musical João Araújo, era um dos maiores nomes da indústria fonográfica brasileira, presidindo a gravadora Som Livre. Inclusive, o trabalho do pai fez com que o jovem crescesse cercado por artistas renomados, como Elis Regina e Caetano Veloso. Sua mãe, Lucinha Araújo, sempre incentivou o filho a explorar suas paixões sem limitações. Assim, desde pequeno, Cazuza desenvolveu um espírito rebelde e questionador, o que foi notado por colegas que estudaram a vida toda com ele, como o jornalista e apresentador Pedro Bial. Sobre ele, Pedro já chegou a dizer que, lado a lado, os dois tomaram seu primeiro porre juntos com apenas 11 anos, quando entrevistaram o poeta Vinícius de Moraes, amigo de João Araújo, para um trabalho escolar. Vinícius concedeu a entrevista em sua banheira e ainda deu uísque para os jovens. Na adolescência, as influências familiares fizeram com que Cazuza experimentasse a música e a poesia como formas de expressão. Ele chegou a ficar obcecado pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, chegando a seguir o escritor enquanto caminhava pelas ruas de seu bairro, Ipanema. Ao mesmo tempo, Cazuza começou a se distanciar das normas sociais e escolares, revelando uma personalidade transgressora. Sua juventude foi marcada pela busca incessante pela liberdade. Com 17 anos, Cazuza conheceu o cantor Ney Matogrosso. Assim, os dois tiveram um romance curto, porém bastante intenso. Inclusive, Ney musicou os versos que Cazuza tinha escrito na ocasião da morte de sua avó, que acabaram se tornando a canção-poema. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento. Inclusive, anos mais tarde, em entrevista a Pedro Bial, Ney Matogrosso disse que o romance não foi longevo, mas que os dois se tornaram grandes amigos. Após terminar a escola, o filho de Lucinha Araújo começou a cursar comunicação social. No entanto, ele logo abandonou a faculdade, preferindo passar seu tempo na vida boêmia das redondezas do Baixo Leblon, no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, ele ainda trabalhava como divulgador da gravadora Som Livre. Os pais de Cazuza estavam preocupados de que ele estivesse muito sem rumo, então todos concordaram que seria uma ótima opção passar um tempo fora do Brasil. Cazuza foi para a Universidade de Berkeley, em São Francisco, nos Estados Unidos, para estudar fotografia. Retornou 7 meses depois, sem o diploma de conclusão. Mas a estadia em São Francisco foi marcante em sua trajetória, porque foi lá em que ele desenvolveu admiração pelo movimento literário da geração Beat, considerados os precursores do movimento hippie e da contracultura. De volta ao Brasil, Cazuza decidiu explorar o teatro, paixão que vinha desde a adolescência. Ele se matriculou no curso da trupe Asdrubal Trouxe o Trombone, que acontecia no Circo Voador e no Arpoador. O teatro foi seu primeiro contato mais profundo com a expressão artística, o que o levou a explorar diferentes maneiras de se comunicar com o público. Foi ali que Cazuza descobriu que gostava mesmo era de cantar. A amizade com artistas da cena carioca da época incentivou sua transição para a música, onde ele sentia que sua voz poderia ser ainda mais autêntica e provocativa. Foi um dos amigos da galera do teatro, o também cantor Léo Jaime, que indicou Cazuza para ser o vocalista de uma banda de adolescentes que estava surgindo, chamada Barão Vermelho. Em 1981, a vida dele mudou ao conhecer Roberto Frejá, pois Cazuza foi aprovado por toda a banda no primeiro ensaio. O primeiro show da formação original do grupo aconteceu em um festival em um condomínio, na Barra da Tijuca. Logo, Cazuza mostrou suas letras para Frejá e os dois passaram a compor juntos, desenvolvendo um repertório autoral para o Barão Vermelho. De repente vocês entram numa de confessar uma influência de Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues. Como é que surgiu isso? Cara, acho que surgiu por minha casa, porque
Era um bando de roqueiro louco, eu cheguei, pô, eu tinha uma coisa de ouvir discos de Dalva, do Piscina, Noel, pá. De repente, eles pegaram uma loucura minha e botaram mais ainda. Mas João Araújo era relutante em gravar músicas do filho e precisou ser convencido pelo produtor Ezequiel Neves e pelo diretor artístico Guto Graça Mello a dar uma chance à banda. Os dois haviam se tornado fãs após ouvir uma fita demo, gravada ainda em 81. Lançado no ano seguinte, o primeiro álbum do Barão Vermelho levou o nome da banda. A dupla Cazuza e Frejá assinou a maioria das faixas, e a parceria entre os dois seria um dos pontos fortes do grupo em seus primeiros discos. Entre as canções que se destacaram no álbum de estreia, podemos ressaltar Down em Mim e Todo Amor que Houver Nessa Vida. A banda chamou a atenção do público pela postura irreverente e as letras inovadoras. Além disso, Cazuza apresentava uma presença de palco cativante e um estilo muito autêntico, marcado por seu espírito livre. Eu sou uma pessoa super tímida, sou super envergonhado. Eu no palco mostro uma coisa que na realidade eu não sou na vida real. Na vida real eu sou uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, Aí quando eu subo no palco eu realmente pinto outro personagem, pinto o Cazuza exagerado, o Cazuza uma hora abandonado. Tudo isso fez do Barão Vermelho uma das bandas mais promissoras da época. O disco seguinte da banda, Barão Vermelho 2, foi impulsionado pela gravação de Ney Matogrosso de Pro Dia Nascer Feliz, que se tornaria sucesso nacional. Era o que faltava para o Barão conquistar todo o cenário musical brasileiro. O terceiro disco, Maior Abandonado, gerou vários hits, como a faixa título Por Que a Gente é Assim e Bete Balanço, trilha sonora do filme de mesmo nome. Em julho de 85, durante os ensaios do quarto álbum, Cazuza decidiu deixar o Barão Vermelho para seguir em carreira solo, em busca de mais liberdade criativa. Uma notícia triste neste fim de semana. O cantor Cazuza deixou o conjunto Barão Vermelho. Foi uma separação amigável. Cazuza vai cantar sozinho e o Barão Vermelho continua, com outro líder. O cantor havia se transformado na voz mais singular e emblemática do cenário musical. Assim, não foi surpresa quando seu primeiro álbum solo fez muito sucesso, impulsionado por hits icônicos como Exagerado e Codinome Beija-Flor, que refletiam sua personalidade intensa e apaixonada. É engraçado porque eu só consigo ter ideia, eu sempre tenho uma máquina na frente. Isso desde que eu comecei a escrever, desde 15, 16 anos, eu sempre tive máquina. E é engraçado, às vezes eu tento escrever a punho assim, à mão, mas enquanto eu não vejo, eu acho que é coisa de ver a letra já bonitinha, como se fosse num jornal, como se tivesse impresso, já uma coisa mais séria, tá ali impresso, uma coisa, sabe, definitiva. Eu não sei o que é, uma mania, acho que é mais mania mesmo. Fora dos palcos, Cazuza também vivia intensamente, mergulhando de corpo e alma em uma vida sem tabus. Suas noites eram repletas de festas e encontros, regadas a excessos. Suas relações amorosas também refletiam sua visão de mundo única. Deu uma ideia de liberdade, de raio, de libertação. Eu achei que depois que eu ouvi ele tocar guitarra e a Janis Joplin cantar, eu achei que eu podia tudo também, que eu podia também ser um raio de energia, que eu podia ir contra tudo, que eu podia, enfim, que eu podia ser uma pessoa do jeito que eu sonhava. O cantor desafiava os padrões e a moralidade da época ao expor abertamente sua bissexualidade e o conceito de liberdade afetiva. Eu me revoltava então contra o mundo, já que eu não podia me revoltar contra meus pais. Mas por trás das festas e dos romances intensos, Cazuza mantinha um espírito inquieto. Ele parecia buscar sentido na intensidade de suas escolhas, sem parecer temer as consequências. E foi justamente em meio a essa vida aparentemente sem limites que ele recebeu uma notícia que mudaria tudo. Antes do diagnóstico de AIDS, Cazuza começou a ter sintomas estranhos. Quando estava na transição do Barão Vermelho para sua carreira solo, ele começou a sofrer com febres diariamente por um período. Depois, em outubro de 85, foi internado para tratar uma pneumonia. Na ocasião, ele chegou a fazer um teste de HIV, mas o resultado deu negativo. Ainda assim, a saúde de Cazuza seguiu se deteriorando enquanto ele continuava pisando fundo no acelerador em seu estilo de vida. Eu perdi o medo de viver. Então, quando você perde o medo de viver, você perde também o medo de morrer um pouco.
Então, em 87, após uma nova internação por pneumonia, veio a trágica confirmação. Uma curiosidade contada por sua mãe Lucinha Araújo em um podcast é que ela e João Araújo receberam o diagnóstico de AIDS de Cazuza antes do próprio. Isso porque os médicos que fizeram o teste os conheciam e ligaram para eles para dar a notícia, que na época era muito alarmante. Os pais de Cazuza pediram que o médico contasse a verdade ao cantor, especialmente porque ele não ia receber bem a notícia de que seus pais souberam antes dele. Em uma cena comovente, que se tornou uma das mais simbólicas da cinebiografia Cazuza, O Tempo Não Para, o cantor recebe o diagnóstico de que era portador do vírus HIV e estava com AIDS. Então se desespera, encontrando com seu produtor, Ezequiel Neves, que, a pedido dos pais dele, tinha ido encontrá-lo. Na saída do consultório, Cazuza começa a gritar que Ezequiel já sabia que ele iria morrer e repete sem parar que ia morrer, correndo em direção à praia de Ipanema. No dia seguinte, ele e seus pais embarcaram para os Estados Unidos, mais especificamente para Boston, onde estava o maior centro de tratamento de AIDS do mundo na época, para tentar encontrar ajuda. Em sua primeira temporada no New England Hospital Center, que durou 2 meses, Cazuza iniciou um tratamento à base de AZT. Esse era o tratamento mais avançado do momento. Contudo, causava muitos efeitos colaterais nos pacientes, debilitando o organismo. Ele perdeu bastante peso e teve queda capilar. Sentindo que estava em uma corrida contra o tempo, Cazuza aproveitou o período para escrever muito, se apressando para finalizar todas as letras do seu próximo disco, para que logo fossem enviadas aos seus parceiros e musicadas. Entretanto, quando retornou ao Brasil, o cantor não seguiu as recomendações médicas, se entregando a seu estilo boêmio. Como é que foi o tratamento lá? É um estresse nervoso que eu tive, né? E... estresse nervoso. Aí eu fiquei lá fazendo medicamento, um tratamento psiquiátrico, mas agora tá tudo bem. Agora você já tá melhor. Não estou nervoso! Seu terceiro disco solo, Ideologia, foi um sucesso de crítica. Ideologia, eu quero uma pra viver. E rendeu grandes sucessos, como a faixa título Faz Parte do Meu Show e Brasil, essa impulsionada pela gravação de Gal Costa, que virou tema de abertura da novela Vale Tudo. O disco superou a marca de 500 mil cópias vendidas e a turnê de mesmo nome viajou por todo o Brasil. Cazuza nem de longe estava 100%, mas se encontrava mais disposto do que no ano anterior. Não tô um cara de doente, né? Eu tive muito mal mesmo, mas agora eu tô ótimo. Tô levando minha vida normal, tô fazendo meus shows, fazendo minhas farras, tomando meu porre. De modo que conseguiu finalizar a turnê. Ele, inclusive, gravou no Canecão um disco ao vivo, intitulado O Tempo Não Para, dirigido por seu ex e amigo Ney Matogrosso. O álbum foi lançado em 89. No carnaval daquele ano, em entrevista a Zeca Camargo para o Folha de São Paulo, Cazuza admitiu publicamente que estava com AIDS. Sua decisão de falar sobre o assunto era mais um exemplo de sua coragem, porque na época havia muito preconceito contra as pessoas que contraíram a doença, sobretudo devido ao estigma relacionado à sexualidade. Em abril, Cazuza concedeu uma nova entrevista, desta vez à revista Veja, uma das maiores do país. Já durante a conversa, sua mãe, que estava em um cômodo ao lado, percebeu que o cantor estava se excedendo em seus comentários, falando de forma muito aberta sobre o assunto. Lucinha temeu que as falas do filho fossem distorcidas e pediu a João Araújo que falasse com os responsáveis pela publicação da reportagem. Os repórteres envolvidos garantiram que nada diferente do que foi dito seria publicado, mas Cazuza e a família tiveram um choque quando a matéria foi publicada, porque a chamada da capa era extremamente sensacionalista, praticamente decretando a sentença de morte do cantor e de seu legado. Cazuza, que estava descansando na região serrana do Rio, passou mal e precisou ser levado às pressas ao hospital. A entrevista causou muita controvérsia e foi repudiada por fãs, familiares e artistas por causa do tom sensacionalista e desrespeitoso.
Seu último álbum de estúdio, Burguesia, foi gravado com Cazuza em uma cadeira de rodas, acessório que ele usou para shows e eventos, já bastante debilitado e com a voz nitidamente enfraquecida. Segundo os músicos que trabalharam no projeto, o cantor parecia pressentir que aquele seria seu trabalho final. Em outubro de 89, Cazuza foi novamente para Boston, onde ficou internado até março de 90, quando retornou ao Rio de Janeiro. Então, na manhã do dia 7 de julho de 1990, Cazuza faleceu em decorrência do choque séptico causado pela AIDS. Com apenas 32 anos, ele se foi enquanto dormia, no apartamento da família. Seu enterro gerou grande comoção pública, com a presença de milhares de pessoas. Cazuza foi carregado pelos ex-colegas de banda e sepultado no cemitério São João Batista. Neste momento, o caixão baixa a sepultura. Com gritos, aplausos, as pessoas se despedem do cantor. Em sua lápide está escrito "O tempo não para", frase eternizada por ele. Após sua morte, os pais de Cazuza criaram a Sociedade Viva Cazuza, que tem como principal finalidade prestar assistência de saúde, educação e lazer a crianças soropositivas. Até hoje, o legado artístico deste grande cantor continua vivo. Sua cinebiografia, com o ator Daniel de Oliveira interpretando o papel do cantor, também foi um grande sucesso no cinema. Além disso, suas músicas são constantemente regravadas por outros artistas e em 2025 ele será o tema do enredo de carnaval da Escola de Samba Paulistana, Camisa Verde e Branco. Qual sua música favorita do Cazuza? Sente falta dele? Escreva nos comentários. Deixe também o seu gostei e se inscreva no canal. Vou colocar um vídeo aí na tela para você. Tenho certeza que você vai gostar.